E se eu te dissesse que um dos maiores heróis da guerra entrou no campo de batalha sem sequer tocar em uma arma? Que enquanto todo mundo tentava sobreviver, ele decidiu arriscar a própria vida para salvar um. E o mais impressionante, não é ficção, aconteceu de verdade. Eu sou Fábio Silva e hoje no Sessão Pipoca vamos mergulhar na história inacreditável e real de Até o Último Homem depois da vinheta. O filme é de 2016, dirigido por Mel Gibson, o mesmo diretor de A Paixão de Cristo e Coração Valente. Até o Último Homem conta a trajetória de Desmond Doss, um soldado adventista do sétimo dia que se alista durante a Segunda Guerra Mundial, mas se recusa a pegar em armas. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. O pai dele era veterano da Primeira Guerra e lutava contra o alcoolismo. O filme retrata o pai como extremamente violento e essa é uma das primeiras diferenças em relação à realidade. Sim, o pai bebia e tinha traumas, mas Desmond nunca descreveu o pai como abusivo como no filme. Hollywood aumenta isso para reforçar a origem dolorosa do protagonista. Lembrando que por ser um filme é necessário um pouco mais de dramaticidade para que atraia o público. Mas apesar dos conflitos, Doss carregou da mãe uma fé sólida e uma convicção inabalável: nunca ferir ninguém. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. Esse princípio guiaria toda a sua vida. A história do romance com Dorothy também tem suas adaptações. No filme tudo acontece muito rápido, com bastante intensidade. Já na vida real, eles realmente se conheceram no hospital. Ela era enfermeira, mas o relacionamento foi menos dramático, muito mais devagar, até porque Doss era bem tímido. A verdade é que ele era extremamente reservado, mas Hollywood precisava acelerar. Afinal, existiam pontos mais importantes a serem explorados. Quando ele se alista, começa outro grande conflito. O exército não sabia o que fazer com um soldado que se recusava a pegar um rifle. O filme mostra humilhações, agressões, perseguições, mas na vida real, houve sim muita resistência, zombarias e tentativas de forçar Doss a desistir. Mas a parte da agressão física direta foi mais exagerada para dar mais impacto. A maior pressão foi psicológica, olhares, isolamento, ordens indiretas e até punições. E aí chegamos ao momento do tribunal militar. No filme, o pai entra dramaticamente na audiência, uma linda cena, extremamente dramática, mas não aconteceu daquele jeito. A situação existiu, mas sem aquela entrada cinematográfica. Acabou a bateria do meu LED, mas vamos seguir mesmo assim. O exército acabou reconhecendo o direito dele de servir como objetor de consciência, alguém que vai à guerra, mas não carrega armas por motivos de fé. Eu retiro as acusações, senhor. Então o caso está encerrado. Falando sobre o coração do filme, em Okinawa, a escarpa de Hacksaw Ridge era um paredão de quase 90 metros tomado pelos japoneses, um dos lugares mais brutais de toda a Guerra do Pacífico. O filme capricha na brutalidade e, como sabemos, a realidade era ainda pior. Não há romantização da guerra nenhuma por aqui. Doss escreveu em entrevistas que o chão tremia com as explosões e que a neblina misturada com fumaça fazia tudo parecer um pesadelo. Quando a tropa americana sobe a escarpa, a batalha vira um inferno. Soldados caindo, explosões por todos os lados, o cheiro podre no ar. Em algum momento o batalhão recua. Mas Desmond fica. E é aqui que o filme acerta em cheio. Ele realmente ficou sozinho no topo da escarpa, por horas, salvando um soldado de cada vez. Se você já assistiu, conhece aquela frase que virou a assinatura do filme: Senhor, me ajude a salvar só mais um. Por favor, senhor. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E essa frase não é invenção do roteiro. Ele disse exatamente isso em entrevistas reais. Doss contava que fazia essa oração toda vez que encontrava um sobrevivente. Ele carregava, arrastava, amarrava na corda e descia pela escarpa, um por um. O número oficial foram 75 vidas salvas. Os soldados achavam que foi mais, mas Doss achava que foi menos. E para resolver isso, decidiram literalmente dividir a diferença. Doss tentou salvar também soldados japoneses. Ele mesmo contou isso. Se a pessoa estava viva, ele tentava ajudar. Era o bastante, independentemente do lado. Isso diz muito sobre sua personalidade. No filme, temos a cena em que os soldados se recusam a subir novamente a escarpa sem Doss.
Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Isso aconteceu. Os homens realmente esperavam ele terminar suas orações para avançar. Soldados que antes duvidavam dele, agora não queriam ir para o campo de batalha sem o anjo da escarpa. Mais uma vez, coragem para Doss não era matar, era salvar. Outro ponto onde há uma diferença entre a vida real e o filme é a cena da granada. No filme, ele heroicamente protege os colegas. Já na vida real, ele foi sim atingido por uma granada e teve ferimentos sérios, mas a representação cinematográfica é mais coreografada do que o fato real. Hollywood precisa de impacto visual e drama. Agora vamos falar sobre quem era Desmond Doss de verdade fora da guerra. Muita gente acha que ele virou celebridade depois disso. Não virou. Ele recusou entrevista por décadas. Não gostava de atenção. Vivia de forma simples e sempre humilde. E quando finalmente aceitou contar sua história, ele disse frases marcantes que contam muito sobre sua personalidade. Eu orei o tempo todo. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quando perguntavam por que ele não pegava em armas, ele respondia: eu podia morrer na guerra, mas não podia morrer traindo meus princípios. E quando perguntavam como ele conseguiu salvar tantas pessoas, Doss responde: eu só pedia: Senhor, me ajude a salvar mais um. E toda vez que eu salvava, eu pedia de novo. Quando o chamavam de herói, ele respondia: eu nunca me vi como um herói. Os verdadeiros heróis são aqueles que não voltaram. Essa frase aparecia em praticamente todas as entrevistas. Ele dizia com tanta sinceridade que chegava até a emocionar os repórteres. No pós-guerra, Doss sofreu bastante. Perdeu um pulmão por causa de tuberculose que pegou na frente da batalha. Vivia com dores constantes e com estilhaços no corpo pelo resto da vida. Mas continuou dizendo que a única coisa que desejava era ter ajudado o máximo de homens possível. Ele morreu em 2006, aos 87 anos, e até hoje é lembrado como o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra do Congresso. E esse filme veio para registrar sua história que já é inesquecível. É um título que não importa quanto tempo passe, não vai ficar ultrapassado, pois a sua história não só nos comove, mas também tudo foi feito com grande maestria. Não que importe muito, mas o filme também tem ótimas notas no Rotten Tomatoes. Graficamente o filme é incrível, e se você ainda não assistiu, assista. Você não vai se arrepender. Os efeitos visuais do filme são de tirar o chapéu. E por isso, assim que você terminar, vem aqui me contar o que achou se caso você não assistiu. E é isso que torna Até o Último Homem tão poderoso. Não é só um filme de guerra, é sobre fé, princípios e coragem. E sobre um homem que se recusou a ferir, mas nunca se recusou a ajudar. Desmond Doss não mudou a guerra, mas mudou o mundo daqueles 75 homens. E no fundo, é isso que faz um herói de verdade. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e te vejo no próximo Sessão Pipoca. Obrigado e tchau, tchau!